O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso eu merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica no Brasil celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, um dogma proclamado pelo Santo Padre, o Papa Pio XII, no ano de 1950. A Igreja constantemente creu nesta verdade de fé. O Papa Pio XII, na ocasião, ele confirmou esta crença como parte do depósito da fé, isto é, como parte daquele conjunto de verdades de fé que nós devemos crer, uma vez que elas foram transmitidas pela Igreja através da sua pregação. Terminada a vida terrestre, a mãe de Jesus, Maria Santíssima, não conheceu a corrupção da morte. Foi elevada corporalmente aos céus. Maria subiu aos céus em corpo e alma. O seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, não permitiu que sua Santíssima Mãe conhecesse a corrupção da carne. Ele a levou consigo. Deus a escolheu desde toda a eternidade para ser mãe do seu Filho e a preservou do pecado. Ele a fez toda santa, toda pura, toda imaculada, para que fosse uma mãe digna do seu Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo nosso Senhor. E uma mulher que não conheceu o pecado foi preservada da destruição. O Senhor então a levou consigo e hoje nós comemoramos então a Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Vejam só, no Antigo Testamento, Deus faz promessas, não apenas por palavras, mas também mediante eventos, pessoas e coisas.
Esses eventos, essas coisas, essas pessoas do Antigo Testamento tinham um significado para os homens da época, mas guardavam um sentido muito mais profundo, que só seria plenamente entendido, explicado em Cristo Jesus. Por exemplo, nós sabemos que o povo de Deus, depois de ter sido liberto da escravidão do Egito por Moisés, por volta do ano 1250 a.C., peregrinou por cerca de 40 anos pelo deserto, até chegar à terra que Deus tinha prometido. Ao longo dessa peregrinação, a palavra de Deus nos diz que Deus teve misericórdia daquele povo, dos hebreus, e enviou diariamente uma ração, ou seja, um alimento vindo do céu. E os hebreus chamaram este alimento de maná. Era um pão que vinha do céu. Dele, os hebreus se alimentavam diariamente. Quando Jesus, nosso Senhor, veio ao mundo, ele disse aos judeus: vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que se alimenta de mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, aquele que se alimenta de mim tem a minha vida dentro dele. E mesmo que a morte física chegue até ele, ele permanece vivo em Deus, porque possui Cristo Jesus. Veja, Deus profetizou Jesus Cristo, seu Filho, o verdadeiro pão da vida, de maneira antecipada, enviando um pão chamado maná. Deus queria ensinar com o maná que o verdadeiro pão da vida não é aquele que a gente come e morre, não é o pão diário da subsistência, mas sim Jesus Cristo, o verdadeiro pão. Vejam só, e entre outras coisas, o Antigo Testamento também nos ensinou. Veja só, hoje nós celebramos a Virgem Maria. No Antigo Testamento existe um objeto pelo qual Deus quis profetizar Maria. Esse objeto aponta para Maria. Quando Deus reuniu seu povo no Monte Sinai e entregou as tábuas dos mandamentos a Moisés, logo em seguida ele mandou que Moisés construísse uma arca, um baú relativamente pequeno, revestido de ouro por dentro e por fora. Sobre esse baú devia haver uma tampa dourada, revestida de ouro, e por cima da tampa ele mandou fazer duas imagens, 2 querubins, cujas asas estivessem voltadas uma para a outra, tocando pelas extremidades, que elas se tocassem pelas extremidades. E Deus disse: eu falarei com o meu povo acima dos querubins. Os querubins serão como que o trono sobre o qual eu me assento para falar com o meu povo. A minha glória vai descer sobre esta arca. Por quê? Porque dentro desse baú, o povo de Deus guardou as tábuas dos mandamentos. As tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés, o povo de Deus colocou dentro daquele baú. E peregrinava pelo deserto e também pela terra de Israel, levando aquela arca. Levitas, ou seja, homens dedicados ao culto, transportavam aquela arca com varas nos ombros, em procissão. Aquela arca era sinal da presença de Deus no meio do povo. Por quê? Porque levava dentro de si a aliança, as tábuas dos mandamentos, o sinal de que Deus tinha feito aliança com os homens. Aquela arca só tinha sentido por causa das tábuas dos mandamentos que ela guardava. Aquela arca só tinha sentido porque Deus nela se manifestava. Uma arca feita de madeira de acácia. A versão grega da Bíblia traduz madeira de acácia por madeira incorruptível, uma madeira que apodrece com muita dificuldade. Olha, vejam só as características dessa arca. Esta arca levava, além disso, dentro dela, um pote de ouro com um pouquinho de maná.
E além disso, o bastão de Arão, que era irmão de Moisés, para quem Deus disse: você vai ser responsável pelo culto, você será o sacerdote, todos os seus descendentes serão sacerdotes e ficarão responsabilizados por prestar culto a mim. Então havia 3 coisas dentro daquela arca: a tábua dos mandamentos, um pote de ouro com maná e também a vara, ou seja, o bastão de Arão, com o qual, por exemplo, ele fez com que as águas do rio Nilo se tornassem vermelhas, a mando de Deus. Essa arca peregrinou com o povo e foi roubada no tempo do rei Saul pelos filisteus, um povo tradicionalmente inimigo do povo de Deus, os israelitas, os hebreus. Foi roubada, mas depois foi entregue novamente. Quando o povo soube que a arca tinha sido devolvida pelos filisteus, o povo se alegrou. Mas a arca ficou por cerca de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Poucos se preocuparam depois em colocar a arca num lugar que fosse digno. Até que então, sobe ao trono no lugar do rei Saul, por volta do ano 1000 a.C., um homem chamado Davi. Todos nós já ouvimos falar do rei Davi. Ele conquista a cidade de Jerusalém, antes pagã, e transforma a cidade de Jerusalém na sua capital, política e religiosa. Ele diz: a arca deve vir para cá. Então ele vai atrás da arca, com cerca de 30 mil homens. E quando encontra a arca, ele se alegra diante da arca. Ele dança, ele pula de alegria diante da arca, mas ao mesmo tempo teme. Pois Deus disse: eu quero que esta arca seja carregada pelos levitas com varas e argolas. Não carregue de outro jeito. E o que eles fizeram? Pegaram alguns bois, puseram a arca em cima de uma carroça e a levaram. Os bois deslizaram ali no barro, a carroça pendeu, e um homem chamado Oza, todo bem intencionado, resolveu segurar a arca para que ela não caísse. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi ferido de morte, porque tocou na arca. A arca era inviolável, ninguém podia tocar nela por conta da sua santidade. Olha só a santidade desta arca, que trazia dentro dela a aliança, a lei de Deus. Davi temeu e mandou que a arca ficasse na casa de um tal Obed por 3 meses. E ele disse assim: de onde me vem a honra que a arca do Senhor venha me visitar? De onde me vem a honra que a arca do Senhor se aproxime de mim? Não, fique na casa dele por 3 meses. E ali a arca ficou, até que Davi soube que a casa onde a arca tinha ficado tinha sido muitíssimo abençoada com a presença dela, e disse: não, eu vou buscá-la e levá-la para Jerusalém. E ali a arca ficou até desaparecer. No século VI, um rei chamado Nabucodonosor da Babilônia resolveu invadir Jerusalém e levou consigo todos os utensílios, mas a arca não, ela já tinha desaparecido. A palavra de Deus nos diz que o profeta Jeremias resolveu escondê-la no monte e nunca mais a encontraram. Padre, por que você contou essa história? Porque esta arca apontava para uma pessoa do Novo Testamento, uma pessoa que Deus revestiu da sua graça, por dentro e por fora. Uma pessoa que carregou, não a antiga, mas a nova e eterna aliança dentro de si. Carregou o Filho de Deus. O que havia dentro da arca? A tábua dos mandamentos, sinal da aliança. Jesus Cristo é a nova e eterna aliança. A aliança feita mediante Moisés deixou de existir, e agora existe uma nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Além disso, dentro da arca havia um pote de ouro com maná, com aquele pão que Deus distribuía diariamente vindo do céu. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E onde ele nasceu? Na cidade de Belém. Betlehem significa casa do pão. Além disso, havia o bastão de Arão,
significando o poder que Deus tinha dado a ele e a sua descendência, o sacerdócio. A carta aos Hebreus diz: Cristo Jesus é o único sumo sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso, todas aquelas coisas que estavam dentro da arca apontavam para Cristo. E aquela arca apontava para Maria. Nós ouvimos no Evangelho, o anjo, quando apareceu a Maria, disse: a sombra do Senhor vai te cobrir, o Espírito de Deus virá sobre ti, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja, a sombra, a Shekinah, a presença de Deus cobria a arca. E o anjo disse: a presença de Deus vai te cobrir. E quando a presença de Deus te cobrir, você vai conceber em seu seio o Filho de Deus. Quando Maria soube disso, quando Maria soube que a sua parenta Isabel estava grávida e já era o 6º mês, ela partiu apressadamente para as regiões montanhosas de Judá, para as proximidades do local onde Davi se encontrou com a Arca da Aliança. Quando Davi viu a Arca da Aliança, a palavra de Deus diz que ele se alegrou, que ele exultou, que ele começou a pular. E a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir do Evangelho de Lucas diz o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, pulou de alegria no seu ventre, cheia do Espírito Santo, por ter ouvido a saudação de Maria. E o que é que Isabel disse? A mesma coisa que Davi disse quando viu a arca. Quando Davi viu a arca e todo o poder que dela emanava por causa de Deus, Davi disse: que honra, de onde me vem a honra, que a arca do Senhor se aproxime de mim? E Maria disse, no evangelho que acabamos de ouvir, e Isabel disse, no evangelho que acabamos de ouvir: de onde me vem a honra, que a mãe do meu Senhor me visite? Pois logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre. Bem-aventurada és tu, porque creste, porque tudo que o Senhor disse, Ele cumprirá. Então Maria começa a glorificar no Espírito Santo e diz: olha, desde agora não vai haver uma geração que não vai me chamar de bem-aventurada, de bendita, não de mulher qualquer, não de, se ela não quisesse, Deus escolheria outra. Não, desde agora não vai haver uma geração sequer que passe sem me chamar de bendita, sem me chamar de bendita entre as mulheres, sem me chamar de bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. E nós ouvimos que a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, antes de ser levada para Jerusalém, permaneceu na casa de um homem chamado Obed por 3 meses. E Lucas intencionalmente escreve o seguinte, depois do cântico de Maria, o Magnificat: e Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses. Vejam só, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo: Maria é a nova Arca da Aliança, porque ela traz consigo o seu Filho Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que no livro do Apocalipse, capítulo 12, abriu-se o templo no céu e viu-se a Arca da Aliança, entre relâmpagos, vozes e trovões. Imediatamente depois de ter dito isso, o evangelista escreve o seguinte, o autor do Apocalipse: e apareceu um grande sinal no céu, logo depois da arca, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava como que em dores de parto, pronta para dar à luz. Esta mulher é a igreja, mas de maneira especial é Maria, porque Maria é o modelo da igreja. Tudo que ocorreu com ela, ocorrerá também conosco. Uma vez que Cristo ressuscitou, ressuscitarão também os que são de Cristo. Em primeiro lugar, a Virgem Maria. A Arca da Aliança, que tinha desaparecido no Antigo Testamento, reapareceu no Novo Testamento em Lucas, quando Maria aparece como a portadora do Deus vivo. E em seguida, ela aparece enquanto Arca da Aliança no céu, glorificada. Por isso nós cremos na Assunção de Maria. E Maria, ela nunca quer a glória para si. A glória que ela recebe, ela reputa ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem semeia Maria, sempre colhe Jesus. Maria não é concorrente de Jesus. A Igreja Católica nunca ensinou isso. Maria é colaboradora.
Maria é intercessora, e onde ela vai, ela leva consigo o seu filho Jesus. Assim como onde a arca estava a presença de Deus. O povo de Deus levava em procissão aquela arca, sabendo que acima daqueles querubins Deus se assentava. O povo de Deus levava em procissão aquela arca da aliança, sabendo que dentro dela estavam as tábuas da lei. E agora, quando nós acolhemos Maria em nossa casa, nós sabemos que a acolhemos por causa de Jesus, porque ela vem nos trazer Jesus. Nós a acolhemos porque sobre ela está o Espírito Santo, que fez com que ela concebesse e gerasse o Filho de Deus. Maria não afasta de Jesus. Quanto mais nós honramos a mãe de Jesus, mais nós honramos o Filho, porque ninguém amou mais Maria do que o seu Filho, Jesus Cristo. Se a terra que Jesus pisou é santa, quanto mais o ventre que o gerou, e os peitos que o amamentaram. Mas antes de tudo, porque ela acreditou na palavra de Deus. Se ela não tivesse acreditado, ela não seria mãe. Maria é, antes de tudo, bem-aventurada, porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Nós também devemos fazer, porque de modo analógico também seremos mães de Cristo, gerando para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.